escritor, palestrante e um ser humano muito especial. Ser humano especial, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado, Dalcides. Obrigado, boa noite. Quando a gente fala sobre Jesus e a arte de vencer os desafios, eu entendi o seu desejo, é trazer Jesus para bem próximo assim, de nós, para o nosso dia a dia, para as coisas que a gente enfrenta como dificuldade, como obstáculo, e dizer assim, ele tem uma resposta. E vocês falavam de simplicidade agora há pouco, ali você percebeu? Simplicidade encanta, e muitas vezes, onde ninguém está entendendo nada, a simplicidade chega e com uma mensagem consegue fazer e tocar corações serem transformados. O grande desafio de Jesus não é querer melhorar alguma coisa, era transformar. Então ele já começa a fazer uma transformação dentro do próprio movimento onde ele estava, né? Sabe o que eu achei mais curioso lá em Jerusalém? Tem a muralha e tem muitos portões. E existe um portão fechado ainda porque os judeus não reconhecem Jesus como grande Messias, né? Então tem um portão chamado Portão Dourado, que ainda eles estão aguardando vir o Messias que vai entrar pelas portas. Então se a gente imaginar 2000 anos lá atrás, Jesus caminhando pelo meio dessas pessoas que até hoje não o aceitam, né? Então imagina o que ele não enfrentou. Então a própria vida de Jesus é um grande desafio. Os ensinamentos... Pode falar. Deve. Os ensinamentos? Os próprios ensinamentos de Jesus são desafios espetaculares para que a gente traga para a nossa vida. Assim como Jesus trouxe Deus para mais próximo das pessoas e falava, né, disso com as pessoas o tempo todo, eu quero com esse trabalho mostrar um Jesus mais próximo a nós mesmos, sabe? Um Jesus que não tinha ferramenta tecnológica nenhuma e hoje nós temos. Um Jesus que precisava sentar ali na montanha, no Monte das Bem-aventuranças, e usar a geografia a seu favor para sua voz chegar àquelas milhares de pessoas que estavam ouvindo ele. Então toda a sua trajetória é um grande desafio. Eu fui à sinagoga lá em Cafarnaum. Eu achei bonito porque a sinagoga é muito pequenininha. Você já foi, Dalcides, não? Foi, né? A sinagoga é muito pequena e a gente fica olhando assim, do outro lado do Mar da Galileia, o monte, né, das Bem-aventuranças. E no sábado de manhã juntava muita gente, principalmente ficavam muitas mulheres do lado de fora. E olha como Jesus dando importância para todas as pessoas, não distinguindo, porque as mulheres não tinham obrigação de ir à sinagoga, mas tinham o direito. E elas iam para ouvir Jesus, né? Imagina aquela transformação de ouvir aquele homem, aquela sabedoria suprema. E aí Jesus, não vou falar aqui dentro para esse grupo só. Eu vou sair e vou falar. Então ele atravessava o Mar da Galileia ali e falava no Monte das Bem-aventuranças para todo mundo. Maior educador de todos os tempos, né? Esse mês que a gente comemorou Dia dos Professores, Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora também. Então, a gente fazer esse momento especial de reflexão e trazer todos esses ensinamentos que eu acredito que são... Eu acho que nós sabemos 5, 10% de Jesus. Chegando lá, a gente percebe que muita coisa foi perdida, muita coisa foi transformada, mas esse pouco que ficou nos transforma até hoje. Eu te ouço falando assim, dá uma vontade de não interromper, né? Mas pode. Pode, né? De vez em quando eu levanto a mão, como aqueles aluninhos da escola, levanta a mão assim. Quando a gente vê assim, o homem contemporâneo, né? O homem de hoje, né? Você, telespectador que está nos acompanhando nesse momento, repleto de angústias muitas vezes, de ansiedades. O quanto é importante a gente nesse momento olhar para Jesus. Diante das dificuldades, diante das ansiedades do seu tempo, mas viver bem cada dia. A cada dia basta a sua preocupação. A gente se desequilibra, e o equilíbrio é o bom senso, né? Aquele que fica olhando para o passado, normalmente é o depressivo. O que olha muito para o futuro é o ansioso. Então nós estamos sofrendo alguma coisa do passado, que está nos deprimindo, nos prendendo, ou só focando no futuro, e isso é uma ansiedade terrível. E aonde que está o grande segredo? No equilíbrio, o viver hoje, como você disse perfeitamente. Quando Jesus dá exemplos da natureza, dá exemplo das pessoas que estão à nossa volta, Jesus também fala do tempo. E da transformação do tempo. E como existe tempo para todas as coisas. E não nos faltam os recursos. A gente pode perceber que no momento de maior desafio, nós não usamos a palavra dificuldade, problema, nós substituímos por desafio. Então o desafio ele vai ser vencido. Então no momento de maior desafio, é o momento onde a gente tem que buscar a nossa fé. E fé, eu vi uma reflexão sobre fé que eu achei tão bonitinho. Fé significa força espiritual.
Né? O F de força, o E de espiritual. Então, fé é a nossa força espiritual. E é no momento que a gente está ali de angústia, de repente de depressão, de desequilíbrio. Muitas famílias hoje estão sofrendo problemas de desafios financeiros, né? Então, de repente, se desestrutura um lar por conta das finanças. E não tem nada que causa mais preocupação. Quantas vezes a pessoa fica a noite inteira acordada porque tem que cumprir com o seu compromisso. E aí depois acorda nervoso e briga com o filho, e briga com a esposa, e a esposa também já não tem mais tanta paciência, e desestrutura um lar. Quando a gente traz a figura de Jesus para dentro da nossa casa como amor, paz, tranquilidade, e principalmente nessa fé espiritual, nessa força espiritual, espiritualidade é isso. Espiritualidade não é só ir à igreja, ir aos templos, ir onde você frequenta e orar. Espiritualidade é trazer isso a todo momento. Jesus disse orar sem cessar. Mais do que orar sem cessar, é a gente ser uma oração. Olha que bonitinho isso, numa sexta-feira a gente pensa, como eu posso ser uma oração? O meu pensamento, a minha fala, as palavras que saem de mim, o que eu desejo para as outras pessoas e principalmente para mim. Isso é ser uma oração. Ser uma pessoa do bem é ser uma oração. Isso é orar sem cessar. Aí eu começo a imaginar a vida a partir dessa ótica. A gente vai vendo assim que toda a nossa vida passa a ser diferente a partir de alguns critérios. Por exemplo, a gente está vivendo num contexto de tanta corrupção. Nesses dias eu coloquei no Facebook um texto assim que eu falava, uma reflexão que eu estava fazendo, um desabafo. Eu vi lá mais de 5.000 visualizações, as pessoas dizendo, Alcides, é isso mesmo. Eu estava falando, quanta indignação diante daquilo que a gente está vendo como corrupção. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso mergulhar nesse universo e achar que é normal. Então eu também vou fazer alguma coisa. E aceitar. E aceitar. Né? Ou então, no meu universo pessoal, eu começar a ter pactos, ou então a participar de algo que vai contra aquilo que eu acredito, aquilo que são os valores que me norteiam. Eu acho que a pessoa visível de Jesus, sempre diante dos nossos olhos, é que faz com que a gente não perca o rumo. Uma das coisas mais inteligentes que eu acho da vida é a lei da ação e reação. Então, tudo que a gente faz tem uma reação. E, normalmente, a gente fica esperando grandes coisas. Mas a vida não é feita de grandes coisas. Grandes coisas acontecem de vez em quando. Um filho que termina uma faculdade, ou você mesmo que termina, um casamento, o nascimento de um filho, são grandes acontecimentos na vida. Mas a vida não é feita desses grandes acontecimentos só, mesmo porque eles não são tantos ao longo dos nossos anos. São os pequenos que acontecem todos os dias. Então, de repente, uma ação que a gente faz, bobagem, pouquinho. No trânsito, a gente vê o quantas vezes você dá seta para entrar e a pessoa tem um espacinho assim que você poderia entrar, ela acelera, cola no carro da frente, fica olhando para você e fica todo mundo parado. Então, o que é que você ganhou com isso, né? Faça sempre uma pergunta, o que eu ganhei com aquela ação? Uma cena de Jesus que eu acho muito inteligente e é muito dita, é a cena quando trazem aquela mulher para ele, que ela vai ser apedrejada porque ela foi pega em adultério. E as leis da época diziam que tinha que fazer isso porque era a lei da época. Então, eles queriam prender Jesus de alguma maneira, né? Eles queriam pegar Jesus, então levam aquela mulher, porque se Jesus ficasse do lado daquela mulher, Jesus estaria indo contra as leis da época. Se Jesus ficasse ao lado dos homens, Jesus deixaria uma mulher ser apedrejada. Jesus faz uma reflexão tão forte nas pessoas que ali envolve filosofia, ciência, política, as leis da época, tudo para que as pessoas pensem. Jesus então coloca uma reflexão dentro daquelas pessoas. Atire a primeira pedra quem não tiver pecado nenhum. E aquele momento faz com que as pessoas voltem para suas casas pensando na própria vida, não mais na vida daquela mulher. Porque é muito fácil a gente apedrejar. Mas será que no momento de eleição, por exemplo, eu vou votar nesse aqui porque ele me deu tal coisa. Eu vou votar naquele ali porque ele é um parente meu próximo, porque se eu precisar de alguma coisa, ele vai me ajudar. Uma boquinha. É uma boquinha, é alguma coisa. Lei da ação e reação. Eu vou na feira, aí o feirante dá um saquinho para você, uma dúzia é 12, não é 13, 14 laranjas, não. Eu coloquei 13, 14, ele não confere, então toda semana eu pego umas 3 laranjas a mais, né? Quer dizer, no dia a dia, então ser corrupto não é ser grande, não existe meio grávida ou grávida, ou tal não está. Então a gente fala assim, ele é meio corrupto, eu sou meio honesto. Não existe isso. Então ou você é ou você não é. Então são as pequenas atitudes. Pense naquilo que você faz quando não tem ninguém olhando.
Será que é isso que quando Jesus fala assim, eu não gosto daquilo que é morno, é mais ou menos, Deus né? vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Você não é quente nem frio, é aquele que está levando a vida, empurrando com a barriga. Então assim, eu não tomo atitude, eu não tomo decisões, vem alguém e fala alguma coisa, você concorda, e daqui a pouco vem o outro e fala outra, você também concorda, você não tem uma opinião formada. Hoje nós estamos vivendo uma época de conhecimento, nós podemos pesquisar aquilo que a gente quiser, nós podemos viajar, visitar museus, tudo através da tela de um computador. Então nós vivemos a melhor época da informação, onde tantos anos a informação não vinha para as nossas mãos, hoje tem. Por isso que nós estamos vivendo essa revolução política, inclusive no Brasil, porque as pessoas estão pedindo os seus direitos e não estão aceitando mais qualquer coisa. Mais informações, Exatamente. mais conhecimento. Falando em informação, conhecimento, ele está conosco, Luiz Henrique Casoni, nosso repórter. Vamos lá. Boa noite, Dalcides, William. Boa noite para você que tem em casa acompanhando o Tribuna Independente. Dalcides, já tem mensagem do pessoal de casa através das redes sociais e também do nosso site, redevida.com.br/tribuna. Dalcides, muita gente espera a ajuda de Deus no dia a dia para resolver os problemas. A Flávia Mendes, de Monte Verde, Minas Gerais, escreveu para a gente perguntando o que a gente precisa fazer para ter Jesus perto da gente. Se a oração, a meditação é um caminho para tê-lo assim presente no dia a dia, ou se só praticar o bem já é um caminho para se conectar com Deus. Como é o nome dela? A participação aqui da Flávia Mendes, de Minas Gerais, Monte Verde. Ô Flávia, olha, tudo que você falou foi tão positivo, oração, meditação, atitudes do bem, isso tudo é muito legal e muito importante para você ter na sua vida. Mas o que eu vejo sempre é a ação. Todo movimento é esperado. Jesus, quando vai fazer os grandes milagres, ele aguarda antes uma ação. Eu lembro da cena de Zaqueu, que sobe na árvore, ele precisou de uma ação, ele quis ver Jesus, ele quis buscar Jesus. Se a gente ficar simplesmente esperando, orando ou só meditando, eu tenho que ter uma ação. Existe uma expressão que diz assim, a fé gera ação e a ação gera milagre. Bonitinho isso, né? A fé gera ação, mas a ação gera o milagre. Então eu tenho no meio, entre fé e o milagre, eu tenho a ação. Então eu preciso trabalhar, buscar, melhorar e dar o melhor de mim para o mundo. Tem um vídeo que a gente gostaria de mostrar para você, telespectador, inclusive foi sugestão do nosso comentarista de espiritualidade, William Sanches, com a gente nessa noite. Ele falou assim, Dalcides, vi um vídeo, mas tocou o coração. É incrível. Vamos ver se toca o coração, vamos lá. Baixa, que está triste, desanimado, às vezes até, sabe, emburrado com a vida, e a gente vai observando que ele sai durante uma fração de segundo do lugar que ele está, e de repente vem um carro em alta velocidade, meu Deus! E ele se livra. A gente fica impressionado, preparado. Acho que dá para ver de novo, porque o pessoal não estava preparado para poder analisar. E não é montagem, é real, é um vídeo de uma câmera de segurança. Então, quer dizer, o rapaz ele está ali emburrado, reclamando da própria vida, chutando o chão, e ele sai. Esse e de mundo. repente, olha só, ela me deixou, então eu tirei uma nota baixa, essa é a minha mãe que não compreende. Perdi meu emprego, estou desempregado, tá, agora o país está difícil, com essa crise, o que eu vou fazer da minha vida? Minha irmã é chata, olha lá, agora ele falou isso Deus aí, está me castigando. Pronto. Ó. E de repente vê o resultado da vida dele. Eu juro que, assim... Se assustou, né? Eu me assustei, eu não estava preparado mesmo. Assim, eu olhei a segunda vez e ainda me causou um certo impacto. Nossa! Esse vídeo, inclusive, eu coloquei no meu canal do YouTube e eu faço uma reflexão em cima. O pessoal pode acessar o meu site, williamsanches.com.br, encontra o meu canal do YouTube, tem essa reflexão. E o que eu falo justamente é isso, Dalcides. A gente, às vezes, reclama tanto da vida e Deus está nos livrando o tempo todo do mal, do pior. E isso acontece na vida da gente em tantos momentos que a gente nem fica sabendo. Quantas vezes a gente se livra de um acidente, de um assalto, e a gente nem fica sabendo, mas Deus está ali cuidando da gente e procurando o nosso melhor, né? Essa energia maravilhosa que tem dentro de nós. E quando perguntam para Jesus onde está Deus, Jesus fala, Deus não está lá nos palácios de pedra ou de madeira, Deus está no meio de nós, mas principalmente dentro de você. Jesus traz esse Deus para dentro de nós, essa força maravilhosa que faz com que a gente realize. William, você trouxe esse vídeo, agora eu não consigo pensar em outra coisa, só consigo pensar no vídeo. E esse vídeo está me fazendo pensar o seguinte, às vezes a gente assim tá tão bravo com determinadas coisas e de repente, assim, num segundo, a vida da gente, assim,
pode acabar. Mário Quintana tem uma poesia que eu acho fantástica. É um versinho, ele diz assim, olha, quando você estiver assim muito inquieto, pensa o seguinte, que você morreu 2 dias atrás. Será que as coisas que estão deixando você inquieto agora, elas seriam tão importantes assim? Fariam tanto sentido? A gente fica pensando muito, para resolver o nosso desafio, no olho do furacão. Quando você está no olho do furacão, naquele agito, naquela ansiedade, no nervosismo, nós não conseguimos encontrar a saída. E a saída para o nosso desafio pode ser você. A luz no fim do túnel pode ser você. E que muitas vezes você não está percebendo os recursos que Deus nos deu. E às vezes a gente coloca o recurso embaixo do braço e fica falando, meu Deus, você não me ajuda com nada. Você não me traz nada de bom. Olha a família que você me deu. Olha o trabalho que eu perdi. Nunca se pergunte por quê. Lembra aquilo que a gente sempre conversa? Para quê? E você vai ter uma grande lição, porque você já se colocou na sua vida como um aluno. E o aluno quer aprender. Eu quero te agradecer. É uma noite realmente especial da gente assim ter espiritualidade, a gente ter essa delicadeza, esse jeito de falar, que é dom, né? Esse jeito de falar de Deus, que é próprio do William Sanches. Eu que agradeço a gente parar uma sexta-feira para falar de espiritualidade, trazer isso que as pessoas estão precisando tanto. Muito obrigado, Dalcides. E posso lembrar que eu estou no rádio todas as manhãs. Todas as manhãs? Todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 6 às 8 da manhã na Rádio Boa Nova, AM 1450. Se você gostou desse papo, liga lá que você vai gostar mais ainda. Sempre uma boa mensagem, sempre uma palavra de esperança. Cantando. Estou sempre acompanhando pela minha rádio. Obrigado, meu querido. Obrigado. De coração, obrigado.